Olá, quero deixar um versículo da palavra de Deus que encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 6, que diz: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aqueles que recebe por filho. E o verso 7 ele diz: Se suportai-vos a correção, Deus vos tratar como filhos. Porque que filhos há a quem o pai não corrige. E o versículo 8 ele diz: Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E o verso 9, encerrando, ele diz: Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir e nos os reverenciarmos, não nos sujeitai-vos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Então, é uma interrogação no final do versículo 9, dos quais o escritor da carta aos Hebreus fala da correção do Pai. E ele usa a expressão o Pai espiritual e usa a expressão Pai carnal. Esse que dá a continuidade à vida, quer dizer, aqueles que geram vidas. Então, se nosso Pai material, na matéria, tratando-se de homens, de carne e sangue, nos corrigem quando erramos, logo devemos também aceitar a correção do Pai de todos, que é o Pai espiritual, o Pai dos Espíritos, dos quais somos filhos e somos criatura dele. Eu vejo algumas passagens e até mesmo algumas mensagens. E muita gente acredita porque são pessoas que têm peso para falar, pessoas que têm um conhecimento da palavra, são teólogos. Já vi várias vezes essa mensagem dizendo que Deus é Jesus Cristo e nasceu de uma mulher. Correto? Deus nasceu de uma mulher. Mas o Deus que nasceu de uma mulher é o Deus Filho. O Deus Pai, Criador, ele diz que ele é o que ele é. Eu sou o que sou. Ele não dá nenhuma revelação e nem se apresenta de quem é que ele é filho. Ele aparece como o Criador, o Todo-Poderoso.
E Jesus realmente é filho. Foi um Espírito de Deus que gerou no ventre de uma mulher a nossa querida e amada irmã Maria. Como somos todos filhos de Deus, Pai, Criador, ela também é filha. Ela é criada por Deus. Então, Deus estava em Cristo, aí sim, reconciliando os homens na terra. Tem lógica. E é bíblico e é mandamento. Mas não sabemos a sua origem, de onde e como ele surgiu. Só sabemos que ele é o poder, é a força e a majestade. Então, amado, tem muita gente hoje conhecendo a verdade. Porque toda palavra oculta não procede de Deus. Se lembrarmos de Deuteronômio 29, ele diz que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos. As coisas não reveladas é para o Senhor vosso Deus. Está respondido. Então, o que temos mais a dizer diante dos açoites de Deus? Olha, se é um filho que não obedece e não aceita a correção, logo esse filho é um filho bastardo. Não é filho, porque o verdadeiro aceita a correção do pai. Então ele se rebelou. E a rebelião é um perigo, porque o problema da terra foi originado, tem origem de uma rebelião, de uma criatura que Deus criou. E vivia entre as luzes, vivia no poder nos céus. E tinha à sua disposição anjos. E ele se rebelou contra Deus. E Deus o expulsou dos céus para a terra. E ele trouxe uma terça parte dos rebeldes também. São filhos sem obediência a Deus. Filhos rebeldes. E você sabe quem é ele. Eu não tenho nenhum problema e nem medo de falar do diabo. Porque eu tenho Cristo, que é o Todo-Poderoso comigo e a sua misericórdia. Então não temo a ele. Nunca vou temer ao diabo, porque Deus é mais do que ele. E ele sempre estará comigo. Pela sua graça e misericórdia. Não por merecimento. É muito difícil nós termos a graça de Deus através de merecimento. Se fulano fala, eu já vi muitos falarem. Ah, eu mereço. Sim. Mas o que nos alcançou foi a misericórdia de Deus. É ela que nos alcançou. Jesus falou muito sobre isso. Não temeis o que mata a carne, mas não pode fazer nada com o espírito. Antes eu vos direi a quem temeis. Temeis a Deus, que pode matá-lo, a carne e aprisionar o espírito para sempre. Olha lá.
Então a correção, no início, ela parece trazer uma coisa ruim, porque vai incomodar, vai doer, vai trazer divisões, mas no final ela traz um caminho para seguir. E este caminho é o caminho verdadeiro. O caminho da verdade. Vamos fazer uma comparação. Se alguém está ferido e alguém coloca sobre a ferida no seu corpo algo para matar a ferida, quase todos repelentes vai trazer uma dor àquele que está com a enfermidade. Quando esse curativo cair sobre a enfermidade, ou como alguém está ferido, cortado, e os médicos vão costurar ou cortar, ele vai sentir dor. Mas aquela costura, aquele corte, vai trazer depois um alívio, porque vai curar a sua ferida. Assim, a correção, no momento da sua ação, há uma tristeza, uma certa revolta. Vimos nos últimos dias o mundo trazendo notícias tristes, amargas, das quais não queremos entender. Mas olha que já está escrito desde quando conhecemos a palavra. Desde quando os homens entenderam o projeto de Deus na terra e a existência dele. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele quer dizer, vós também vencerás. Mas não estamos livres dos acontecimentos. Aliás, devemos pedir a Deus força para resistir, para passarmos por eles, porque é inevitável que esses acontecimentos venham. Jamais. Não vá muito longe, nem comparações. Lembre só de uma coisa. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele tinha alguma desobediência com o Pai? Não, nenhuma. Ele sempre fez o que era bom? Sim. O que ele fez foi entregar-se a si mesmo ao Pai. E ele merecia ser castigado e depois morto na cruz do Calvário? Não. Mas Deus deixou. Por que Deus deixou? Ora, se o filho não morre, nós não teríamos a salvação. Porque uma nova aliança dali para frente foi determinada, foi posta. Não aliança agora mais, conforme ele fez no Antigo Testamento, mas uma nova aliança pelo sangue.
pelas dores que o filho passou. Porque um testamento só é válido após a morte do testador. Você entendeu agora? Para que fosse válido, e olha que ele poderia fazer, e pode, mas olha ele aí, respeitando a própria lei dos homens que ele criou. Se você olhar na lei do homem, o testamento só é válido após a morte do testador. Para isso também Cristo teve que morrer, para que o testamento, o Novo Testamento, fosse válido. E acabou com o sumo sacerdote. Acabou com a gordura de animais. Acabou com bolo de Páscoa. Acabou com o cordeiro. Acabou com o novilho cevado e etc e tal. Uma vez só, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. E agora? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, cuidado com aquilo, viu? Para você não entender uma coisa de adoração à serpente. Assim também o Filho do Homem será levantado. Mas trazendo ali, no livro de Levítico, aquela passagem, é porque Deus ordenou que Moisés orou e o povo estava sendo morto pelaquela víbora, serpente, no deserto, por causa do pecado deles mesmos. E morria muita gente por dia, por noite. E Deus disse, olha, Moisés, faça uma serpente de bronze e põe na arte do monte. Todo aquele mordido pela víbora venenosa, olhando para a serpente, na haste, ficará curado. Era uma espécie de alívio, conforme a oração de Moisés a Deus. Mas você pode lembrar que o povo saiu do Egito para a terra prometida, que era Canaã. Quantos dias de viagem eram? 4 dias. Você sabe o porquê eles levaram 40 dias, simbolizando 40 anos? Os 4 dias? Por desobediência a Deus, por falta de fé. E Deus transformou os 4 dias em 40 anos de deserto. Mas é um castigo? Sim, castigo. Porque somente Caleb e Josué acreditou que Deus o entregaria a terra prometida que ele prometeu a Abraão há 480 anos atrás daquela época. Anterior àquela época. E os espias foram 12 olhar a terra prometida. E Caleb e Josué foi também. E eles voltaram de lá estarrecidos, assombrados, porque havia os gigantes dentro da terra de Canaã, famosa Jericó. Homens de 3 metros de altura, os muros de 12 metros, portões, e a cidade era toda murada de bronze. E quando eles viram, e sem contar do escape que Deus deu a Caleb e Josué, dentro daquela cidade. E eles voltaram e alarmaram para os judeus que ninguém receberia a terra, que jamais o ganhariam
porque os gigantes moravam naquelas terras, em Jericó. Então, por isso Deus disse. Por isso, esses da idade de 25 anos que saíram do Egito não entrarão na terra prometida. Desobediência, falta de fé, descrença. Somente entrou na terra prometida, exceto os que nasceram no deserto, nessa longa jornada de 40 anos, exceto os dois velhinhos que entraram, já, Caleb e Josué. Você entendeu agora? Foram verdadeiros, acreditaram e não desobedeceram a Deus. Moisés não entrou em carne e sangue, isso eu falo, porque errou quando estava nas montanhas de Meribá, na rocha, que Deus disse, leva o povo, a cabeça do povo, cada um, praticamente quase 3 milhões de pessoas. Então tinha os líderes, e Moisés liderava todos, e era dividido em tribos, em grupos. E Moisés disse, o povo está morrendo de sede e tal. Se leva nas águas de Meribá, Moisés, chama teu irmão Arão, e lá você fala com a rocha, e ela dará água a todos. E Moisés, convidando conforme Deus mandou, os cabeças, a liderança, foi à rocha de Meribá. E lá, olhando para a multidão, disse uma palavra, que ele achou que não estava falando nada mais, nem nada menos do que um exemplo, que ele não tinha poder para dar água a eles daquela rocha. Ele disse, olha para nós, por acaso faremos nós sair água dessa rocha? E passando o cajado, uma vez e a segunda vez, a rocha abriu-se uma fenda e a água jorrou e todos beberam desta água, pessoas e animais. E até o dia de hoje continua jorrando e hoje é preservada, é um ponto turístico, nunca parou de jorrar. Por isso Moisés pecou. Mas não entendi porque Moisés pecou. Sim. E Deus disse, Moisés, vem até aqui. E ele foi. Por que não me santificaste diante dos homens? Moisés, sim, Senhor, mas eu... Ele disse, não. Eu mandei você falar com a rocha. E a rocha simboliza Cristo. É Ele. A água da vida. Então, agora não me peças para entrar na terra prometida. Meu Deus. 40 anos, Moisés, conduzindo aquela multidão de pessoas, ouvindo e vendo o que Deus fazia. Tinha hora que Moisés disse, eu não aguento mais ver isso. Era tão forte que Deus exterminava o próprio povo dele. Por quê? Por não obedecer a Deus e não crer nele. Então, Moisés vai na terra prometida em espírito. E quando ele volta, Deus diz, sobe para o monte, traga os dois filhos de Arão, teu sobrinho, Arão e Josué. E neste monte, Nebo, tu profetizarás sobre a cabeça de Josué, passarás o teu poder para ele, as instruções, e ali tu morrerás. Oh, aleluia. E aí? Qual é o teu Deus? Esse é o meu Deus.